Olá pessoal, tudo bem? Nessa trilha de hoje nós vamos trabalhar sobre os fatores bióticos de um ecossistema. Quem são os fatores bióticos? Os fatores bióticos de um ecossistema são todos os seres vivos, desde aqueles que você não visualiza, que você não tem a possibilidade de enxergar sem o auxílio de um microscópio, assim como os seres maiores, como todos os invertebrados, os vertebrados, as plantas, fungos, bactérias e inclusive nós, seres humanos, fazemos parte dos componentes bióticos. Então, tudo que tem vida vai ser considerado como um componente biótico. Olha como o próprio nome diz, biótico, né? Bio de vida. Então, dentro dos componentes bióticos, nós vamos classificar os seres vivos em seres autótrofos e seres heterótrofos. O que significa a palavra autótrofo? Do grego, auto significa por si mesmo e trófos, alimento. Então, são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento sem depender de outros seres vivos. Os únicos seres capazes de produzir o seu próprio alimento são os vegetais. São as plantas, tanto plantas, algas, até alguns tipos de bactérias que são chamadas de cianobactérias. Essas bactérias possuem clorofila em sua estrutura, elas conseguem fazer a produção do seu próprio alimento. De que forma que esses seres vivos produzem seu próprio alimento? Através da fotossíntese. Na aula passada, nós trabalhamos um pouco a respeito da fotossíntese. Então, através da fotossíntese, os seres produtores conseguem produzir o seu próprio alimento. E o que seria o alimento dos seres produtores? A própria glicose, em que eles acabam produzindo juntamente com o oxigênio, que eles utilizam na respiração celular para a liberação de energia para o metabolismo de suas células. Aí nós vamos ter os seres heterótrofos. Heterótrofos já significa hétero, quer dizer diferente, então são aqueles que não são capazes de produzir seu alimento, eles alimentam-se de outros seres. Então, os seres heterótrofos, eles não são capazes de produzir o seu alimento. Aí eles vão ser classificados como os herbívoros, que são os consumidores primários, que são aqueles seres que vão se alimentar diretamente do produtor. Aí nós temos os carnívoros, que vão se alimentar dos consumidores primários. Aí eles passam a ser chamados de consumidores secundários. Podemos ter os terciários, consumidor terciário, aquele que se alimenta do consumidor secundário. Temos o consumidor final ou quaternário, que é o último organismo daquela cadeia alimentar, em que ele vai se alimentar de um consumidor terciário ou mesmo de um secundário. Aí ele passa a ser chamado de consumidor final. Quando qualquer um desses indivíduos acaba morrendo, ele vai entrar em decomposição, ele vai começar a apodrecer, graças à ação de fungos e bactérias. Os fungos e as bactérias num ecossistema, eles são considerados como os faxineiros, são aqueles que vão fazer a limpeza do ambiente. Eles fazem a decomposição dos restos orgânicos para fazer a limpeza daquele ambiente. Eles devolvem para o solo, devolvem para a natureza os nutrientes. Por isso que nós temos os adubos. Os adubos são restos orgânicos decompostos por fungos e bactérias, onde é devolvido para o solo os nutrientes, possibilitando que aquele solo fique rico em nutrientes. Dentro ainda dos fatores bióticos, nós vamos ter duas situações que fazem parte dos seres vivos, que é chamado de habitat e nicho ecológico. O que vem a ser o habitat? É o local onde uma espécie vive, é o endereço daquele animalzinho, é o endereço daquela planta, é o local onde ele vive. E nicho representa a interação de determinada espécie com a condição de recursos necessários para cumprir o seu modo de vida. Podemos resumir, é o emprego dela, é o que ela faz naquele ambiente. Então, o que aquele indivíduo realiza naquele ambiente é chamado de nicho ecológico. Aonde ele mora, o endereço é chamado de habitat. Organismos da mesma espécie podem apresentar o mesmo nicho e o mesmo habitat. Agora, organismos de espécies diferentes, eles podem apresentar o mesmo habitat, mas normalmente eles não apresentam o mesmo nicho, eles vão ter funções diferentes num ecossistema. Olha o exemplo.
Aqui eu tenho um habitat, né? Esse habitat é um manguezal, um estuário. Nesse manguezal, nesse habitat, eu vou ter, por exemplo, o colhereiro. O colhereiro, ele remexe o solo do mangue à procura de crustáceos para a sua alimentação. Então, qual que é a função dele? Remexer o solo do mangue. O caranguejo vive em tocas no solo, come micro-organismos. O robalo vive no mangue quando joga, vem alimentando-se de camarões. Os próprios camarões, consumidor da base da cadeia aquática, o fitoplâncton, ele vai se alimentar lá das algas. O mão pelada, habitante temporário do mangue, se alimenta de ovos de aves, camarões e anfíbios. Veja que eu tenho várias espécies diferentes. Cada uma delas tem uma função no mangue. Então, a função de cada uma delas é chamada de nicho ecológico. E mangue é o habitat, é o local onde elas vivem. Todos os animais nesse esquema possuem o mesmo habitat, pois vivem no mesmo local no mangue, mas possuem nichos diferentes, pois cada um interage de maneira diferente no ambiente, desempenham papéis diferentes, possuem empregos diferentes, podemos dizer assim. Espécies com nichos parecidos competem por recursos ambientais. Então, quando eles estão no mesmo habitat e eles apresentam nicho ecológico parecido, eles vão competir por aquele mesmo recurso, por aquele mesmo alimento, por aquele mesmo habitat. Muitas vezes vão competir até mesmo por questões ambientais, como luminosidade, água. Então, eles vão estar sempre competindo quando são animais que têm o mesmo nicho ecológico. Em um ecossistema, eu posso ter espécies nativas e espécies exóticas. O que vem a ser uma espécie nativa? São aquelas restritas a uma determinada área geográfica. No entanto, essas espécies podem ser transportadas pelo homem e introduzidas em outros locais que nunca existiram, por esse motivo são chamadas de espécies exóticas. Se o novo ambiente tiver boa oferta de comida, boas condições para a reprodução, a espécie irá se estabelecer e se tornar invasora. Veja um exemplo que nós temos aqui. O caramujo africano, como o próprio nome já diz, ele é um organismo da África. No Brasil, eles queriam implantar o caramujo para torná-lo um prato, uma alimentação, o escargot. O escargot ele é um caramujo que ele é utilizado na França, é um alimento daquela região. E eles queriam implantar essa alimentação no Brasil. Trouxeram o caramujo africano e implantaram no Brasil. Só que ele é o quê? Ele é uma espécie exótica, uma espécie invasora, em que ele encontrou local próprio para sua moradia, ele encontrou alimento abundante, porque ele come praticamente de tudo, e aí ele começou a se reproduzir e começou a tomar conta do ambiente. Ele tornou uma espécie invasora, porque tomando conta do ambiente, ele tira o alimento dos outros, ele está competindo por alimento, e como ele se alimenta de tudo, tanto de vegetal quanto de animal, ele acaba assumindo o domínio daquela região. Também teve a questão da abelha europeia, que também foi implantada e está tomando conta. Teve a questão do mexilhão dourado, também foi implantado e também está tomando conta. Então veja que são espécies invasoras, espécies que foram implantadas no nosso ecossistema, não eram daqui e elas acabaram tomando conta, se reproduzindo, encontrando alimento de forma abundante e com isso elas acabam se reproduzindo e eliminando as nossas espécies nativas, que são espécies naturais da nossa região. Pessoal, por hoje é só. Vamos nos ver na nossa aula da semana, tá? Temos 2 aulas na semana e espero vocês nas nossas aulas, onde a gente vai poder trabalhar um pouco mais sobre esse assunto.